Olá, muito boa noite, caros telespectadores. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Defesa do Consumidor. Vamos aos temas que farão o nosso programa de hoje. Temos a rúbrica Na Defesa dos Direitos dos Consumidores com Necessidades Especiais. Temos também a segunda parte da reportagem sobre a construção solidária de um caminho de acesso pelos moradores da zona de Ribeirinha. Temos também a arquiteta Sandra Galina, que vai comentar algumas afirmações da relatora das Nações Unidas sobre habitação condigna. E por fim temos a rúbrica Paradoxos, Incoerências e Ilegalidades. Iniciamos o nosso programa de hoje com a rúbrica Na Defesa dos Direitos dos Consumidores com Necessidades Especiais, apresentado pela Lenilda Duarte. Ela que vai falar-nos sobre os artigos gerais da Convenção dos Direitos das Pessoas com Necessidades Especiais. Saudações! Dando continuidade ao estudo da Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, vamos hoje estudar algumas partes do artigo 3º que nos fala sobre os princípios gerais dessa mesma Convenção. Passamos a citar a linha A do artigo 3º. O respeito pela dignidade inerente à autonomia individual, incluindo a liberdade de fazerem as suas próprias escolhas e independência das pessoas. Este artigo, ou esta primeira linha do artigo 3º, fala-nos de alguns aspectos que normalmente não consideramos. Em primeiro lugar, a autonomia individual das pessoas com deficiência. Uma pessoa com deficiência não deve ser limitada na sua sociabilidade, na sua educação, na prática de desportos, tendo em conta todas as questões de segurança óbvias que seriam necessárias em qualquer situação. A pessoa com ou sem deficiência deve ter a sua autonomia para participar livremente de qualquer aspecto da sociedade e da comunidade em que está inserida. A pessoa com deficiência deve ter liberdade para fazer as suas próprias escolhas, entre as quais escolher com quem vive, onde vive e em que condições deverá viver, pese, claro, a questão do contexto social em que está inserido. Nós não devemos obrigar a pessoa, por ter uma determinada deficiência, a trabalhar, a exercer uma profissão ou a estudar em locais que não lhe agradem ou viver com pessoas que não lhe agradem, porque nós estamos a ferir o princípio dessa liberdade e da autonomia individual. A linha B refere-se à não discriminação como mais um dos princípios. Nós já tínhamos abordado essa questão. A não discriminação da pessoa com deficiência, independentemente da sua discapacidade e independentemente dos meios onde vive. Nenhum ser humano deve ser alvo de discriminação de que forma seja. A linha C refere-se à participação e inclusão plena e efetiva na sociedade. E essa linha vai remeter-nos a uma outra linha que está mais à frente, que é a linha F, que é a acessibilidade. Uma participação e inclusão efetiva na sociedade implica que haja acessibilidade da pessoa com deficiência de deslocar-se, de ter acesso a bens e serviços e também produtos, de ter acesso a escolas, a trabalhos, a exercer uma profissão. A acessibilidade não se limita apenas à questão, como nós normalmente vemos, de rampas nos passeios, que são úteis, são essenciais, mas também estamos a referir-nos à acessibilidade na comunicação, no acesso à informação, na acessibilidade à socialização. Fica agora com a segunda parte da reportagem feita na zona de Ribeirinha sobre a construção solidária de um caminho de acesso feito pelos mesmos moradores dessa localidade. No seguimento da reportagem na Ribeirinha sobre a construção solidária de um caminho de acesso à residência da Sra. Dulce Gomes, a Sra. Bem-vinda Batista, que também tem um lote de terreno encravado na montanha, assim como tantos outros moradores, não tem acesso à eletricidade nem à água, não tem serviço de saneamento nem caminhos de acesso. E no desemprego, a Sra. Bem-vinda deixou-nos o seu depoimento, exigindo responsabilidade por parte das autoridades. Ali na zona, no apela para a Câmara Municipal de São Vicente para espiar que maneira de dar nós um terreno ali nas ladeiras. Minha mãe está morando ali debaixo de covar lá teu, e depois eles dão esse terreno ali, já me põe 30 conto ali para covar, ainda te falta, bom, você estou te falta teu para covar. Então não te apelas, pelo menos, para fazer gente uma estrada direita e para espiar também as ladeiras que a gente subir, que maneira que a gente tem ali. Para espiar para nós também, que maneira que eles dão um coitado
terreno num lugar assim é impossível mesmo de construir, pelo menos pobreza que tu poder fazer quartinho que seja contra mais outras coisas. Então, para espiar para nós, presidente ou primeiro-ministro, quel que for, seja responsabilidade de espiar para nós, por favor, joia para nós e principalmente pela luz, que a gente tem problema de luz ali, escuridão, com menino, com criança, não tem criança ali no escuro. Para espiar nós, por favor. Fique de seguida com a arquiteta Sandra Galina. Ela vai comentar algumas afirmações proferidas pela relatora especial das Nações Unidas a quando da sua visita a Cabo Verde sobre habitação condigna. A relatora especial das Nações Unidas sobre a habitação condigna esteve em Cabo Verde, analisando as condições de habitabilidade dos cabo-verdianos. E nas ilhas Santiago, Sal e São Vicente, onde passou, afirmou ter constatado pessoas a viverem em condições pouco recomendáveis. Concluiu a missão com um aviso às autoridades cabo-verdianas que devem parar com as demolições de habitações sob alegação de serem ilegais. Afirmou ainda que as demolições violam a lei internacional sobre o direito a uma habitação condigna e que Cabo Verde deve priorizar a habitação para os mais pobres. A arquiteta Sandra Galina comenta estas afirmações. A relatora da ONU é que as autoridades devem parar que demolições sob pretexto de que a construção seja ilegal. Ele vai um bocadinho de encontro e em dissonância com outro ponto que é aquela habitação ele é apenas ilegal ou ele é insalubre, ou ele está em situação de risco. Às vezes, a demolição pode ser por ser uma construção que está num leito cheio, por exemplo, ou num terreno pouco estável, mas apenas por ele ser uma construção ilegal, ele não é pretexto, ele é ilegal, ele está dentro de uma estrada que está planeado, realmente 500 pessoas que podem ficar prejudicadas por causa de uma construção de uma pessoa. Então, esse bem comum te sobrepor aquele bem daquela pessoa que construiu aquela casa. Mas, nesse aspecto, é que políticas e ajudas devem ser sincronizadas em termos de ele que poder construir ali, ele tem que construir noutro lugar, ao fazer um investimento que, se calhar, é o único que ele pode fazer na sua vida. Então, não tem que ajudar a sair daquela situação onde ele está e vai para uma situação de legalidade, mas com dignidade e com ajuda. Não é pura e simplesmente decidir que é demolição, é retirar essa casa de tambor e pô-lo em outro lugar à custa do dono da casa. Também não é correto. Ele não é legal, ele é uma agressão. Portanto, as políticas devem ser mais, as opções de gestão devem ser cada vez mais pensadas no sentido de minorar aquele impacto que é uma demolição de uma construção que já custou todo esforço envolvido. Finalizamos o nosso programa com a rúbrica Paradoxos, Incoerências e Ilegalidades. A Constituição da República de Cabo Verde é a lei maior deste país. Segundo o seu artigo 81º, no parágrafo 2 determina que os poderes públicos fomentam e apoiam as associações de consumidores, devendo a lei proteger os consumidores e garantir a defesa dos seus interesses. Apenas a Câmara Municipal do Sal cumpre a Constituição da República, uma situação preocupante. É o ponto final no nosso programa de hoje. Já sabes, temos encontro marcado no próximo programa e se quer continuar em sintonia com a ADECO, acompanhe-nos através do Facebook ou também através do YouTube.